Olá pessoas do YouTube, aqui é o Beneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês o nosso vlog do mês de junho desse ano de 2026. Gente, a câmera começou a gravar que eu nem percebi. Enfim, hoje é domingo, eu tô tentando gravar esse vídeo no meio de um churrasco. Mas por quê? Porque chegou para mim esse pacote da Funko. E, sinceramente, eu achei que eu ia conseguir apenas no mês de julho, porque é o mês do meu aniversário, e eu achei que esse lançamento seria em junho. Só que qual foi a minha surpresa? Que final de maio eu acabei entrando na loja da Shopee, da Funko, e eu vi que já estava disponível aqui no Brasil para pronta entrega. Pois é, né? Sem muitas surpresas para ninguém, eu já comprei e parcelei 12 vezes, literalmente parcelei 12 vezes, mas até que não tava caro não, tava um preço perfeito normal, né? Mas é um Funko que eu precisava ter e daqui não vai dar para ver. Desde que eles anunciaram no começo do ano, eu já sabia que eu ia comprar. Veio com um cupom de desconto, né, da loja da Funko, que eu acabo que me esqueço, eu deveria usar. Enfim, ah, eu tô muito empolgado. Porque o lançamento que eu acabei comprando foi o Funko da Princesa Mia. De O Diário da Princesa, né, que foi lançado em comemoração aos 25 anos do filme. Nossa, gente, sério, o filme está fazendo 25 anos. Como esse tempo passou rápido, eu não sei. E alguém está ligando para mim exatamente nesse momento e eu não vou atender, porque isso aqui é mais importante. Enfim, eu tô pensando aqui no barulho da música do churrasco, que pode ou não estar vazando para esse áudio. Mas eu estou torcendo para que não, porque as janelas e a porta está fechada. Então, talvez não esteja, né? Mas, nossa, tá muito, muito, muito bonito. Se bem que por aqui. Não, tá certo. Eu ia falar que a tiara parecia diferente, mas não. Realmente só é o efeito do 3D, né? Mas é com o vestido do final do filme e do pôster do filme também, né? E ai, gente, sério, eu por muito tempo pensei em criar um totem, assim como fiz de vermelho, branco, sangue azul e tal, com os personagens estilo Funko, mas acabou saindo oficialmente, né, para as comemorações de 25 anos de aniversário do filme e é óbvio que eu já tenho um lugar especial para ele, né? Eu vou tirar o Cameron e vou colocar aqui a minha Princesa Mia junto com os livros do Diário da Princesa. E vou ficar aparecendo nos vídeos com toda certeza a partir de agora. Enfim, consegui o meu Funko de Diário da Princesa. Pois é. Ok, vamos de unboxing da Amazon. Esse pacote aqui, na verdade, chegou ontem, junto com o meu Funko da Princesa Mia. Porém, como eu falei pra vocês ontem, né, eu estava no meio de um churrasco aqui. Eram para esses pedidos terem chegado ali pela parte da manhã, eu acreditava, né? Mas eles foram chegar mais à tarde. Daí eu abri o pacote da Funko, né? Fiz um box aqui com vocês, mas deixei essa aqui para hoje porque essa aqui podia esperar, né? A loja da Funko fica na Shopee e a gente tem que fazer a avaliação quando chega. Mas enfim, esse livro na Amazon estava super barato, eu paguei R$18 por ele no Pix, e era um livro que eu queria há muito tempo, como falei para vocês já há alguns vlogs atrás, que é o último livro publicado pela Sophie Kinsella, que vai ser bastante inspirado na vida dela, ali quando ela teve o diagnóstico do câncer cerebral dela. Eu estou falando de Como é para Você, e é esse livro bem fininho, e ele foi recomendado assim só por autoras de peso. O livro mais corajoso que você lerá esse ano, da Jodi Picoult. Apenas Sophie Kinsella é capaz de fazer você rir em meio às lágrimas que ela mesma provoca. Essa foi uma das coisas mais corajosas que já vi uma escritora fazer. Não consegui largar o livro, que é da Taylor Jenkins Reid. Eu ri, chorei, então pensei no sentido da vida. Uma preciosidade de livros, a Jojo Moyes. Uma linda história de amor e um farol de esperança, a Jenny Colgan. E também tem um conto da Lisa Gerald, que eu não conheço, que fiquei muito emocionada e amei cada palavra. Foi publicado pelo selo principal da editora Record. Ele tem quantas páginas? Gente, ele só tem 127 páginas. 124 se a gente considerar a história, né? 120 no caso. 124 seria com a nota da Sophie e 127 com os agradecimentos. Aqui tem a foto da Sophie Kinsella.
E, como falei pra vocês, essa vai ser uma história que vai beber muito da própria história da Sophie Kinsella após o diagnóstico de câncer cerebral, do tumor cerebral. E aqui a gente vai acompanhar uma autora que vai acordar no hospital sem saber quem ela é, depois de uma operação de emergência. E ela meio que vai ter essas lembranças de voltas da sua própria vida. E a vida dessa autora, dessa personagem, bebe muito da vida da própria Sophie Kinsella. Então, apesar dele ser uma ficção, o nome da personagem é outro e tal, esse livro declaradamente bebe muito da autoficção também, né? Porque vai ser meio que a história da própria Sophie, como passou pela doença, etc e tal. No caso, se eu não me engano, a personagem ela se recupera. Infelizmente, a Sophie Kinsella faleceu no final do ano passado, né? E, enfim, a diagramação dele, eu não vou me emocionar aqui. A diagramação dele é bem tranquila mesmo. Não sei se vocês conseguem ver. Mas assim, é bem grande a fonte, bem espaçado. Então com certeza eu consigo ler isso aqui rapidinho. E eu tô me preparando psicologicamente para ler esse livro. Porque foi de fato a última história que a Sophie Kinsella escreveu e publicou, né? Esse livro saiu no ano passado. Deixa eu só confirmar. Não, ele saiu em 2024. Mas ele foi publicado aqui no Brasil em 2025. E no final de 2025, a Sophie veio a falecer. E o livro é dedicado para o marido dela. Eu lembro que o nome do marido dela era Henry, porque quando eu me apresentei na Bienal e fui falar com ela e tal, ela falou, esse é o nome do meu marido. Eu lembro disso, ela falou isso pra mim. Falei que eu não ia me emocionar, então me emocionando aqui. E eu ainda nem li o livro. Eu tô chorando já e eu ainda nem li o livro. Então, sim, eu vou precisar me preparar bem psicologicamente para poder fazer a leitura desse livro, né? Enfim, como é para você, da Sophie Kinsella, a última obra que a Sophie Kinsella publicou. Eu não acredito nisso. Gente, eu só tô falando do livro e tô chorando. Desculpa. Então, vamos para a nossa entrada, onde eu compartilho um pouco das minhas atualizações na minha coleção de mídia física, né? E agora, no começo do mês, eu meio que fiz uma verdadeira loucura, porque está se aproximando o lançamento do Confessions 2, que é o novo álbum da Madonna, e que eu estou com expectativas altíssimas com o que tem saído até agora. E por isso eu acabei dando um gás, agora no começo do mês de junho, para conseguir avançar mais na minha coleção de Madonna, né? E nessa brincadeira eu peguei 4 álbuns da Madonna praticamente de uma vez. Um deles, lacrado, foi a edição remasterizada do Like a Virgin, que eu confesso que não é um álbum que eu gosto muito. Eu gosto muito dos singles do Like a Virgin, mas se a gente for comparar com o primeiro ou com o True Blue, que é o álbum que veio depois, né, eu prefiro o primeiro e o True Blue ao Like a Virgin. Mas eu acabei encontrando ele por R$50 lacrado lá no Mercado Livre e chegou super rápido aqui em casa. Eu consegui preservar até a etiqueta que veio junto com o CD, né? E ele é um AQ300, né? Nessa edição remasterizada do Like a Virgin. Também fizeram do Madonna e do True Blue, né? Que são os primeiros álbuns da Madonna. O meu True Blue é um de época, então não é nessa versão. Mas eu confesso que eu não gostei tanto da impressão dessa versão remasterizada. Eu achei que a impressão do álbum ficou meio borrado, sabe? Mas também, vai lá saber de quando é essa impressão, né? Deve ser do final dos anos 2000, praticamente, virando para 2010. Muito provavelmente é isso. Além do Like a Virgin, eu peguei o Music, a era Call Girl, da Madonna, e o Music é muito engraçado, porque eu escutando o Music pelas plataformas, eu não gostava tanto assim do álbum. Não gostava tanto assim. Tanto que o Music estava ali mais abaixo da minha ordem de preferência, justamente porque eu não gostava tanto assim. Só que aí eu fui escutar pela primeira vez no CD o Music, e isso fez toda a diferença para mim. A produção do álbum, a produção das músicas foi levada para um outro patamar, que eu não sentia escutando nas plataformas de streaming. Parece que no CD a música fica muito mais encorpada. Então outras músicas que eu achava meio chatas, com esse up na produção delas, que a gente consegue escutar através do fone de ouvido, ou mesmo escutando no rádio normal, eu acabei gostando do Music.
que é engraçado, porque esse tempo todo eu estava evitando comprar um music porque eu não gostava tanto assim. E quando eu fui escutar em casa, com o CD em mãos, eu acabei gostando dele. Ele é um de época, não tem tiragem, mas está muito bem conservado, muito bem mesmo. Ele é de antes de 2003, né? Não apenas o álbum, mas a edição que eu peguei. E eu peguei super barato. Eu peguei esse music por R$20 na Shopee. E eu tive essa surpresa, né? Eu fui comprar para completar a coleção. Peguei R$20, porque eu queria pegar o music caro, mas aí eu acabei escutando o music em casa e acabei gostando. Vai entender. Agora, os dois casos a seguir, não teve releitura, não. Ai, acabou que realmente não gosto deles. Não gosto e, por sorte, acabei pegando os dois bem baratos. Primeiro, nós temos o MDNA, né, que é o álbum depois do Hard Candy. E ele é um álbum duplo, porque eu peguei uma versão AA, não é? Isso, AA. Deluxe. Eu sempre falo Deluxe em vez de Deluxe. Né? Aqui tem o disco 1. E aqui atrás fica o disco 2. E a questão com o MDNA é porque tem músicas boas, mas as músicas ruins são muito ruins. As músicas ruins são muito ruins. Eu não sei o que estava na cabeça da Madonna quando ela finalizou o MDNA. Porque o próximo tem até uma desculpa. Tem até uma desculpa pro que aconteceu. Mas o MDNA não. Tem músicas aqui indefensáveis para qualquer época da Madonna. Não sei o que aconteceu. Pelo menos o encarte é bonito. O encarte de fato é bonito, né? Mas o álbum em si tem músicas boas nele. E o próximo que eu peguei, o MDNA, eu peguei por 15. Esse aqui eu peguei por 20 também. E foi do selo aqui do Rio de Janeiro. Foi o Rebel Heart, que é na versão Deluxe também, né? Que é com a capa cinza, que é a capa famosa do álbum. Porque esse álbum aqui teve várias capas. E o problema do Rebel Heart é porque ele vazou. Ele vazou, acho que quase um ano antes de ser lançado. As demos que estavam muito boas, a Madonna foi lá e mexeu nelas de novo. E não apenas isso, ela encheu esse álbum de tanta música para valer a pena ele ser lançado e ele ser comprado, que assim como a gente tem músicas muito boas aqui, tem músicas que não tem nada a ver e você se pergunta por que elas entraram no corte final, mesmo sendo uma versão deluxe, sabe? E, enfim, se ele fosse um álbum de, sei lá, umas 10, 11 faixas com as melhores músicas que a gente tem nesse CD, ele seria um ótimo álbum da Madonna. O problema é que não foi, né? O problema é que são quase 20 músicas e enquanto a gente está escutando uma música muito boa, em seguida veio uma música muito blá. E foi por culpa do vazamento, né? Desse vazamento que acabou acontecendo um ano antes do álbum ser lançado, e aí as músicas foram retrabalhadas e a Madonna acabou colocando todas as músicas do projeto no CD. E nem tudo é pra estar na versão final, né? E aí fica meio difícil de escutar de uma forma linear, porque eu escuto o CD de forma linear. Eu pego, coloco o CD para tocar no rádio, né? Seja no computador, seja no rádio que eu acabei comprando, e eu deixo tocando uma atrás da outra. Então eu gosto de acompanhar o CD da música 1 à última música sem pular nenhuma faixa. E esses dois álbuns da Madonna são difíceis de fazer isso. É difícil de defender. Se fosse coisa de, no disco 1 tá as melhores músicas, e no disco 2 tá as extras, você nem escuta as músicas do disco 2. Seria ok, mas não é isso, é realmente muito irregular, o que é uma pena, né? Mas eu estou com expectativas pro Confessions 2. Falta, além do Confessions 2, né, o Madonna X, que é outro álbum que gosto do conceito, mas eu não gosto da execução dele. Tem esse porém. E o primeiro, que é o Madonna, que eu gosto muito do Madonna, que é o álbum de estreia dela. Tem muita personalidade, eu gosto muito das músicas, como falei pra vocês. Eu prefiro ele ao Like a Virgin, mesmo que o Like a Virgin tenha sido produzido pelo Nile Rodgers, que é uma lenda da música. Mas o primeiro as pessoas cobram mais de 100 nele. Mesmo essa versão remasterizada, que eu consegui o Like a Virgin, as pessoas cobram muito caro nele. Então assim, eu tô esperando encontrar uma versão aceitável para poder comprar, né? Mas achei muito apropriado comprar esses CDs durante o mês de orgulho da Madonna. Pois é. Então, pessoal, aqui estamos nós com a nossa primeira leitura desse mês de junho. E nesse mês de junho eu decidi fazer
uma combinação de temas para as minhas leituras. Por quê? Porque nós estamos no mês do orgulho, obviamente, e também estamos no mês que vai começar a Copa do Mundo, obviamente. Eu não sou exatamente o maior fã de futebol do mundo, já deixando isso bem claro. Eu não fui criado em uma família que nutre essa paixão pelo futebol. Muito pelo contrário, as influências que eu tive de esporte no decorrer da minha infância era justamente, né, a origem do MMA. E a minha mãe assistiu vôlei. Minha mãe sempre acompanhou o vôlei. Eu cheguei a fazer vôlei ali na pré-adolescência. E depois eu fui seguir o meu caminho com a natação. Então, assim, nenhum desses esportes tem alguma ligação com o futebol. Mas eu estou aqui com algumas leituras que tem tudo a ver com esse esporte, dentro do gênero de esporte romance. O primeiro que eu peguei agora, nesse mês de junho, ele é um lançamento que eu acabei pegando no meu Kindle Limited, e foi O Banho dos Campeões, da Ruth Marceline PB, que foi lançado agora. Eu estou com a câmera contrária, então eu tô meio confuso, desculpa. Mas o livro foi lançado agora. Enfim, aqui a gente vai conhecer basicamente a história do Manuel, que é esse jogador baiano que está sendo convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. E ele está sendo convocado por um motivo muito inusitado. Não é inusitado, é um motivo até meio trágico. Porque a seleção brasileira desse período, até então, ela era um time, ela era uma equipe técnica e tal, só que toda a seleção ela acabou falecendo em um acidente aéreo. Toda de uma vez. E às vésperas da Copa do Mundo de 2030, se não me engano, a Confederação Brasileira precisa reunir toda uma nova equipe técnica e todo um novo time para poder jogar na Copa do Mundo. E aí, o técnico que é convocado, né, que é o Renato, se eu não me engano, isso mesmo, é o Renato, ele chama alguns jogadores que nunca jogaram na seleção brasileira, inclusive o próprio Manuel, né? E o Manuel ele tem esse segredo que ele, primeiro, apesar de ser um ótimo jogador, ele não gosta de futebol. Ele sabe usar os seus dons, o seu talento para o futebol, para fazer muitos gols, para, né, levar os seus times para a vitória, só que ele em si ele não gosta de futebol, ele quer reunir uma boa grana jogando para poder se aposentar e para poder cursar a biologia, que é a sua verdadeira paixão, e poder cuidar dos animais que ele quer ter em uma fazendinha no interior. E não apenas isso, ele não é um jogador exatamente apaixonado por futebol, mas também ele é gay. E ele está no armário por motivos óbvios dentro do esporte, é claro. E ele não revelou isso para ninguém. E quando ele chega, né, na seleção, muito cru e muito novo, e sem saber muito bem o que fazer, né, ele acaba descobrindo que o técnico Renato ele tem uma forma toda dele de motivar a sua equipe. E que forma é essa? Ela é conhecida como o Banho dos Campeões. E o que seria esse Banho dos Campeões? Seria nada mais, nada menos do que incentivar a broderagem entre os jogadores no vestiário antes dos jogos. Porque isso, de acordo com a cabeça do técnico, meio que une os laços do time de uma forma intrínseca. Porém, mesmo que eles estejam ali, né, exercitando a sua homoafetividade com outros jogadores, né, existe toda uma linha homofóbica para participar desse Banho dos Campeões, sabe? Você não pode beijar o seu parceiro, você não pode engolir, se é que vocês me entendem. Se a pessoa for abertamente homossexual, se for abertamente queer, não pode participar do Banho de Campeões, é só para caras héteros. Então tem toda uma crítica óbvia, né, em cima da homofobia e da misoginia que está presente e é inerente no futebol brasileiro per si. Isso fica muito claro já quando o banho é inserido dentro da narrativa. Mas é aquilo, né? O próprio Manuel, ele é gay, mas ele tá no armário e ele vai participar do jogo. Então fica aquilo, né? Se você não contar pra ninguém, tá tudo bem. E aí, durante, né, a Copa do Mundo, durante os banhos dos campeões, ele vai conhecer esse outro rapaz que é do Rio de Janeiro, o Manuel da Bahia, se não me engano, e o nosso segundo protagonista, por assim dizer, é do Rio de Janeiro, que é o Diego, que é um cara bissexual e que ele também não contou pra ninguém na seleção e pro técnico e tal, que ele é bissexual. Então eles estão meio que unidos por esse segredo. Existe um outro jogador na seleção que é abertamente gay, só que ele não pode participar do Banho dos Campeões, porque isso é só para homens héteros. Eles vão passar pela Copa do Mundo, né, com essa técnica esquisita, novo técnico da seleção, e estreitando laços dessa amizade, que obviamente essa amizade vai virar algo mais. O Manuel vai acabar se apaixonando pelo Diego, sim, só que o Diego meio que está se envolvendo com outro jogador, que é do time de Portugal.
não apenas isso, né? Não esse meio que quase um triângulo amoroso e essa questão dos banhos dos campeões, vai existir também uma trama de sabotagem, que parece que alguma seleção que está participando da Copa do Mundo está tentando sabotar a seleção brasileira, com paparazzis escondidos, com tramas conspiracionistas, e esse é o ponto de partida de O Banho dos Campeões, da Ruth Marceline PB. Deixa só eu me ajeitar aqui, que eu acho que a iluminação estava atrapalhando um pouco. Mas enfim, como eu estava falando sobre O Banho dos Campeões, essa vai ser uma história que, obviamente, tem uma ironia muito grande presente dentro dela. Sim, ela é para maiores de 18 anos, sim, vão ter cenas bem específicas do banheirão acontecendo. Só que ela tem um humor, ela tem um tipo de humor que eu sei que não é para todo mundo e que nem todo mundo vai acabar embarcando dentro da narrativa da Marceline. É uma história exagerada, é uma história com humor bem camp, sabe? Bem exagerado mesmo. O humor inerente está presente nas entrelinhas da narrativa, e se você não entrar de cabeça na história, você vai achar tudo uma grande papagaiada. Porque é uma história meio viajada mesmo. Porque, como eu falei pra vocês na sinopse, né? Vai ter essa questão do banho dos campeões, vai ter essa questão do relacionamento do Diego com o próprio Manuel, que é o nosso protagonista, e vai ter a questão do embate deles com o treinador Renato, que é esse cara que obviamente está no armário e que reprime bastante a sua própria sexualidade, porque, né? Motivos ele dá para todo mundo supor que ele tá preso dentro do próprio armário. Vai ter essa crítica óbvia à homofobia dentro do futebol. E vai ter toda essa questão da conspiração também, só que é aquilo, você precisa estar com essa mente aberta para poder voar dentro da narrativa. Porque é muito exagerado, é muito camp, como os jovens gostam de dizer hoje em dia. É uma narrativa bastante camp. E propositalmente camp. Tem essa questão, não é um humor involuntário. Você percebe as escolhas que a Marceline PB colocou dentro da narrativa ao contar essa história. Eu me diverti muito. Eu li essa história aqui, eu acho que tem 200 páginas mais ou menos, é isso? Deixa eu só ver aqui na minha ficha. Ele tem 176 páginas, né? Já é um romance. Eu li de um dia pro outro, no meio da semana, porque eu me diverti bastante com a proposta do Banho dos Campeões. E é tudo muito malucado, é tudo muito exagerado. E, enfim, você tem que estar com a cabeça aberta para poder ler essa narrativa, porque é a proposta da Marceline PB, né? É uma proposta da autora. E se você não for fisgado ali no começo, essa história com toda certeza não vai ser para você, o que é uma pena. Enfim, eu dei 4 estrelas para O Banho dos Campeões. A minha única questão com relação a esse livro aqui é que eu achei que o final, que é quando tudo começa a ser, né, resolvido e tal, foi um tanto quanto apressado. Isso para mim atrapalhou um pouco a narrativa, que não precisava ter sido tão apressado assim. Eu acho que, como eu falei para vocês, é um livro de 176 páginas, mas poderia ser tranquilamente 200 páginas, porque o final poderia ser desenvolvido um pouco mais devagar, porque acaba que uma coisa vai acontecendo atrás da outra, né, na resolução, e isso me tirou um pouco da narrativa, mas eu acabei dando 4 estrelas para O Banho dos Campeões. Foi uma história muito divertida, esse humor exagerado da Ruth Marceline realmente acabou me cativando, e, enfim, foi a minha primeira leitura temática, né, do mês do orgulho e também do mês da Copa. Pois é, quem diria. Deixa eu entrar aqui no meu quarto, porque, enfim, vou fazer uma entrada rapidinho. Então, como vocês podem ver, eu acabei de comprar um lanche no iFood, porque hoje é dia 12, dia dos namorados. E sim, eu sou uma pessoa solteira, mas o iFood literalmente não precisa saber disso, não é mesmo? Então eu acabei comprando essa caixinha de folhados em uma padaria que estava em promoção lá no iFood, né? E eu comprei pra mim, comprei pra minha mãe, comprei pro meu pai.
Muito bom. E é apenas o primeiro. Bom dia. Já acordamos aqui hoje com o unboxing da Amazon que eu recebi ontem de noite. Pois é, eu tento evitar de colocar a compra para receber no mesmo dia, só que acontece. Eu me esqueço que para receber no dia seguinte eu tenho que geralmente esperar passar das 2h30 da tarde. E eu fiz essa compra aqui, eu acho que era meio-dia. Pois é, né? Então estava dentro do horário, ou seja, eles iam fazer a entrega no mesmo dia. E como podem ver, eu ainda nem comecei a raciocinar direito. Porque estou gravando na primeira oportunidade. Enfim, mas eu peguei Temporadas de Turistas da Brienne River, lançado pela editora Arqueiro, primeiro volume da trilogia Temporada de Massacre, que vai ter uma conexão com a outra trilogia dela, que é a trilogia Morrendo de Amor, porque vai ser também uma comédia romântica de humor dark, ainda com assassinos como protagonistas, só que vai mudar o cenário e tal, não vai ter mais relação com aquela família que a gente vai conhecer no primeiro volume. E, enfim, vem de brinde O Amor e Outras Formas de Matar, um conto da trilogia Morrendo de Amor, conteúdo adulto, um conto sensual e perturbador que se passa entre o fim da trilogia Morrendo de Amor e o início da trilogia Temporada de Massacre, e traz mais uma competição entre serial killers. Vai ser uma competição entre os protagonistas da trilogia original, é isso? Enfim, eu achei interessante isso aqui porque tem o código de barras do kit, né? Mas por trás tem um outro código de barras, então muito provavelmente eu acho que a editora Arqueiro vai publicar de forma independente isso aqui. Eu acho que vai, né? Mas enfim, por dentro ele segue o padrão da própria Arqueiro. Aí, playlist, os famosos alertas de gatilhos da série, que são um verdadeiro surto. Enfim, é uma novela, ou é um conto? Quantas páginas são? 60 páginas. É um conto ainda. Além do conto, obviamente, veio o próprio livro, que é ilustrado pelo mesmo artista que fez as ilustrações da série Simon Snow, não é? Porque eu reconheci o estilo. Jim Tierney, é ele mesmo, o Jim Tierney. Vem um mapa de Cabo Matança, que é a cidade onde vai se passar essa nova trilogia. E, se eu não me engano, é um mapa do próprio Jim Tierney, porque o Jim Tierney também fazia mapa para a trilogia de Simon Snow, né? Enfim, respeito à diagramação desse estilo de livro da editora Arqueiro. Vai ser narrado pelos dois protagonistas, não é? É. Mas tem nomes de capítulos, tá vendo? Tem o nome do capítulo e tem o nome do personagem que está narrando. Gostei disso. Geralmente a gente não encontra isso, né? Quando é múltiplo pontos de vista. Achei legal. Aqui, a lombada dele. É uma lombada até bem normal, né? Com relação a lombadas coloridas, né? Da trilogia Morrendo de Amor. E aqui, o título, ele tem uma textura diferente. Parece lixa. Enfim, eu não comprei em pré-venda, né? Era um brinde de pré-venda? Era, mas eu não comprei em pré-venda. Eu comprei agora, no mês de junho. E ainda consegui com o brinde de pré-venda. E, enfim, assim que eu terminar de fazer a leitura da trilogia Morrendo de Amor, eu pego para ler O Amor e Outras Formas de Matar e também o Temporada de Turistas. E compartilho aqui com vocês no vlog, que já tem disponível lá o audiobook na Audible, então preciso aproveitar. Eu tô tão empolgado com esse unboxing. Ele acabou de chegar e eu comprei na Shopee. Eu tava muito preocupado com essa compra, porque eu comprei final de semana passado. Eu encontrei uma super promoção para esse item aqui. Só que, geralmente, no transporte, os meus envios de São Paulo para o Rio de Janeiro levam mais ou menos um dia. Sai de São Paulo no dia, chega no Rio de Janeiro no outro e passa pelo processo de logística aqui no Rio de Janeiro no restante do prazo. Esse daqui saiu de São Paulo num dia, passou 3 dias sem qualquer atualização, e só no terceiro dia, mais de noite, que eu fui saber que já tinha chegado aqui no Rio de Janeiro. E eu já estava preocupadíssimo, porque eu peguei esse item aqui em promoção,
em uma loja que não tinha mais o estoque dele, só tinha esse daqui. Ou seja, nas outras lojas ele estava mais caro. E nas outras lojas eu já tinha visto e não comprei porque justamente estava mais caro. Nessa loja estava mais barato, era o último item do estoque. E eu estava com medo da Shopee sumir com o meu item. Só que não aconteceu. Ai, gente, eu tô muito empolgado. Além da caixa, ele veio embalado. Sempre Geek, conecte e fique por dentro. Um anúncio da loja, foi essa aqui, Sempre Geek. Mas, deixa eu abrir aqui o item. Veio com tanto cuidado que tô até com dó de rasgar esse papel. Em qualquer outra oportunidade eu teria aberto assim, sabe? Mas aqui já dá pra ver o spoiler. Sim, eu consegui a Elphaba! Eu consegui a Elphaba com a roupa da parte 2, né? E agora ela vai fazer o par certinho ali com o Fiero. Eu não tô mostrando o Fiero, né? Então, isso pode ou não ser um spoiler. Vamos fingir que não é. Se você acompanha aqui o canal, já deve imaginar que foi um spoiler que eu soltei sem querer. Mas enfim. Ela vai ficar ali junto com o outro personagem de Wicked que eu peguei, né? Ai, gente, ela é linda. Não seria de colocar caixa. Olha só que maravilhosa. Gente, ela é pesada. Ela é uma das mais pesadas que eu já recebi. Ela vem com chapéu, vem com grimório na mão. Dá pra ver todas as trancinhas dela. Até as unhas são pretas. Dá até pra ver as sardas, gente. Dá pra ver as sardas da Elphaba. Ai, simplesmente maravilhosa. Meu Deus, eu tô muito feliz. Ela não precisa de blister, né? Até porque a capa dela meio que vai ser o suporte pra ela ficar em pé. Por causa do chapéu ela fica até maior, tá vendo? Ela consegue ser maior até que o balão de Workbench. Ah, deixa eu ver do lado do Edward. Gente, ela consegue ficar maior que o Edward. E o Edward tem um cabeção. Por conta do topete. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Como eu falei pra vocês, quando eu comprei o outro Funko de Wicked, vamos deixar assim, eu não tinha pego a Elphaba ainda, porque a Elphaba sempre estava muito cara, sempre estava acima de R$200. Eu não ia pagar R$200 em um Funko, não ia mesmo. Uma coisa é você pagar o valor normal do Funko, outra coisa é você pagar 200, 250, 300 em um Funko. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter noção. E aí, essa aqui tava com preço super em conta, essa foi 120, se eu não me engano. Eu parcelei em 12 vezes. Mas perto do valor das outras que estavam acima de R$200 mesmo, se você jogar na Shopee, no Mercado Livre, na própria Amazon, você vai ver que está sendo vendida por R$200, inclusive nesse mesmo modelo que eu peguei. Ai, gente, tô tão feliz. Essa caixa vai ali pro meu armário com as outras caixas que eu coleciono também. Gente, coleciono caixa, meu Deus do céu. E a Elphaba que eu vou deixar aqui. Tô muito feliz. E como eu disse, aqui tá o meu armário onde eu guardo as minhas caixas de Funko. Precisava não, mas enfim, eu tinha esse espaço aqui no armário, né, onde eu deixava pouca coisa guardada e eu só coloquei no fundo mesmo as caixas do Funko que chegaram. E como eu não tenho mais espaço para colocar, isso é um sinal, né, que já tá ótimo de Funko na minha estante. Enfim. Mais um momento unboxing por aqui. Da Amazon, é só um livro só, que acabou chegando ontem de noite, foi. Eu já joguei a toalha com relação a essa batalha de receber ou não de noite por aqui, né? Mas enfim, o livro que chegou pra mim foi Os Dois Tempos de Bento Garcia, do Luca Guadagnini, que tem uma textura de capa super diferente. Eu vou abrir pra ver. Eu comprei na Amazon, obviamente, como vocês puderam ver, né? E vai ser uma história de dois amigos de infância que se afastaram. Eles tinham esse sonho de serem jogadores de futebol e tal, e acaba que os dois são selecionados para seleção, né? Para jogarem na Copa do Mundo, e eles vão acabar se reencontrando. E, enfim, se eu não me engano, o Beto Garcia tem um nome no título. O Beto Garcia é esse aqui, o outro personagem é o Arthur Abreu. E, de verdade, essa capa tem uma textura muito diferente.
eu nunca vi igual. Tipo, é uma textura diferente, mas você vê que existe o revestimento aqui. Não é a mesma coisa de você simplesmente publicar o livro com a capa contrária, como eu reclamei pra vocês, né? A Todavia popularizou. Veio um marcador, né? Que meio que imita o ingresso da Copa do Mundo. Tá vendo? Será que esse QR Code leva pra algum lugar? E, de fato, a história se passa na Copa do Mundo desse ano. É o segundo livro que eu tenho que se passa na Copa do Mundo, né? Peraí. O primeiro é o Te Vejo na Final, do Aslan Monteiro. E aqui o protagonista já chega na seleção sendo assumido. Aqui eu acho que os personagens são mais novinhos. Gente, eu sou uma negação com o futebol. Eu não comprei esse livro aqui por conta do futebol. Comprei por ser um romance de esporte com personagens LGBTs. Eu comprei por isso. Não porque eu sou fã de futebol. Não sou fã de futebol. Não sei nada de futebol. Nada. Mas enfim. Eu tenho outro livro do Luca Guadagnini que eu tenho aqui que eu ganhei no ano passado da minha amiga Natália, né? Mas eu confesso que esse aqui eu tô mais empolgado por ser um romance de esporte mesmo, né? E eu acho que vai ser narrado meio que em passado e presente, né? Eles no presente e eles no passado, quando eles eram menores. Aqui atrás tem uma ilustração lindíssima desde os pequenos. Por qual motivo eu tô ficando sem ar de tocar nessa capa? Eu não sei. Tá me dando um nervoso porque ela é áspera. Tô nervoso de tocar a capa porque ela é áspera. Tô vendo que eu tô ficando com água na boca de tocar na capa. Por quê? Eu não sei. Mas enfim, a lombada é lindíssima. É engraçado, né? Que as duas capas elas seguem a mesma proposta, que é um álbum de figurinhas da Copa. Esse daqui num tom mais realista, esse aqui num tom mais estilizado. O Te Vejo na Final e Os Dois Tempos de Beto Garcia, mas o que chegou por aqui hoje foi Os Dois Tempos de Beto Garcia. Aqui tem a foto do Luca Guadagnini caracterizado. Enfim, tem quantas páginas? 439 páginas e tem uma entrevista com o autor no final. Enfim, chegou pra mim e talvez eu leia muito em breve e compartilhe com vocês o que eu achei de Os Dois Tempos de Beto Garcia. O pônei tá até torto aqui. Mas enfim, mais uma leitura que eu realizei nesse mês de junho, no ritmo de Copa do Mundo, no ritmo do mês do orgulho. E vou contar pra vocês, eu não esperava que esse livro fosse me impactar tanto quanto ele me impactou. Eu fui muito impactado por esse livro. Eu acho que nem preciso elaborar muito antes de começar para dizer que sim, essa história se tornou mais uma história favorita desse ano de 2026, o que eu não esperava, porque é uma história sobre futebol. Eu estava interessado em ler ela, mas por eu não ter um sentimento tão profundo com relação ao esporte, eu acho que eu contei na outra entrada para vocês, que eu não cresci sendo ensinado a amar futebol. Aqui em casa ninguém liga muito pra futebol. Mas enfim, a forma como esse autor construiu o seu personagem, a sua história e o seu universo, né? Porque vai se passar no decorrer da Copa desse ano, de 2026. Em uma realidade paralela, é claro. Eu só me emocionei muito com a jornada desse personagem. Porque para além do romance, num primeiro momento você pode achar que é um sport romance. Daria até para classificar essa história como um sport romance. Mas é um livro muito mais sobre personagens se encontrar e se aceitar, o nosso protagonista, do que de fato o romance dele. Tem um romance, a gente se importa com o romance, a gente se importa por quem ele está interessado, mas é muito mais do que isso. Eu tô há 2 minutos fazendo mistério pra vocês, né? E não tem mistério. Eu li Te Vejo na Final, do Aslan Monteiro, publicado pela editora Arlequim, mas antes ele já tinha sido lançado de forma independente lá na Amazon. Eu tinha o e-book original com a outra capa de Te Vejo na Final. Eles só mantiveram a fonte do título, mas a capa era diferente. A capa era em um jogo de pebolim ou de totó, depende de que lugar do Brasil você tá. Né? Aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, é totó. E eu gostava muito da outra capa, que era com os 2 personagens, né? Edil Meteoro e o Kahn, que é esse jogador alemão, se beijando no meio do jogo de totó. E com essa fonte aqui, eu adorava ficar outra capa. Mas pra capa da Arlequim, eles acabaram fazendo essa capa inspirada nos famosos álbuns de figurinha da Copa. E temos outras características aqui, como a bandeira, a taça, o esmalte, que vai ser muito importante na história também. E também a Shangela, que é a cachorrinha heterofóbica do Edinho. Mas eu estou me adiantando, eu sei. Eu preciso explicar a história pra vocês. Em Te Vejo na Final, a gente vai conhecer a história do Edil Meteoro, que é esse rapaz que nasceu em Aracaju
Ele é filho de um jogador de futebol da segunda divisão e de uma dona de casa, que nasceu, o Edinho literalmente nasceu no dia da final da Copa de 2002, a Copa Coreia e Japão. E a gente vai acompanhar desde o dia que o Edinho nasceu, passar pela infância, um pouco da adolescência, no início da vida adulta praticamente, até chegar no Edinho no presente. Essas transições acontecem de capítulo a capítulo até a gente chegar no presente momento do Edinho. E o presente momento do Edinho, ele tá em um time italiano, que ele ajudou a sair da segunda divisão para a primeira divisão, mas ele foi para esse time italiano, que era da segunda divisão, porque quando ele estava ali com seus 19 anos, mais ou menos, jogando por um time do Rio de Janeiro, nesse período ele estava no armário. Ele sempre teve uma relação muito fechada com relação à sua própria sexualidade por conta do pai dele. O pai dele é um personagem interessante porque no primeiro capítulo ele parece um personagem bonachão. Ele parece um personagem que a gente vai ver por um ponto de vista mais humorado, só que a partir do segundo capítulo, quando o Edinho já é criança, e a gente vai vendo como ele se comporta aos trejeitos afeminados do Edinho, a gente percebe o quão horrível esse personagem é. E o quanto aquela visão do primeiro capítulo ocultava, na verdade, as verdadeiras características desse personagem, que é de um cara horrível, de um cara extremamente egoísta. Tanto que, assim, no primeiro capítulo, ele basicamente deixa a esposa para ter o filho sozinha na sala de parto com a irmã para ele poder assistir a final da Copa do Mundo, enquanto o filho dele estava nascendo. E no primeiro capítulo, a gente meio que vê isso pelo ponto de vista até um tanto quanto humorado, de curiosidade e tal. Só que aí quando a gente vai conhecendo a relação do pai do Edinho com o Edinho, e a relação que ele teve com a esposa e tal, e como ele é uma pessoa horrível, a gente vai vendo que era só um traço horrível dele mesmo, né? Não era um traço excêntrico, muito pelo contrário. Mas enfim, voltando para a sinopse da história. Por que o Edinho, nesse momento, com seus 25 anos mais ou menos, 24 por aí, está jogando por um time que era da segunda divisão da Liga Italiana e agora é da primeira divisão por conta da ajuda dele? Porque quando ele estava ali ganhando destaque no futebol nacional, ele foi tirado de forma forçada do armário. Ele se relacionava com um assistente, que na verdade não era assistente dele, era o namorado dele, só que para as pessoas não desconfiarem, ele meio que contratou o cara para ser o assistente dele, só que esse ex do Edinho era uma pessoa horrível que vendeu a história para todos os jornais, expôs o Edinho e esse relacionamento dele, né, tirando o Edinho de forma forçada do armário, e isso fez com que a carreira dele no Brasil acabasse. Nenhum time mais queria ele. Inclusive, alguns times internacionais que queriam contratar o Edinho deram para trás por conta desses posed, entre muitas aspas, que ele sofreu, que na verdade isso foi uma coisa horrível que ele passou. E aí apenas esse time italiano da segunda divisão acabou contratando ele. E como ele via aquilo como a única oportunidade dele, ele deu o sangue e deu a vida por esse time e levou o time para a primeira divisão. O time contratou outras estrelas, inclusive um goleiro, que é o Fred, que é um outro brasileiro que acaba se tornando o melhor amigo do próprio Edinho, e o capitão do time, que é o Kahn, que jogou na fatídica partida do 7-1 do Brasil e Alemanha da Copa Brasileira. O que é um ponto bem neufrágico aqui nessa história, porque isso cria muitos atritos entre o Kahn e o Edinho, né? Porque o Kahn, ele vê o jogo, ele vê o futebol de uma forma extremamente metódica e profissional e etc e tal. E o Edinho, por mais que leve muito a sério o jogo, né, ele vê de uma forma mais deliberada, ele vê de uma forma mais espontânea, etc e tal. E isso cria muitos atritos profissionais entre eles. Tanto que o Edinho meio que odeia o Kahn. Mesmo que a gente perceba que alguns atritos ali desde o começo sejam indicação de outra coisa, né? Pois é. Enfim, por conta dessa saída super traumática do armário do Edinho, isso fez um trauma gigantesco nele. O Edinho já era uma pessoa que já tinha os seus problemas, ele desenvolveu o toque com o decorrer dos anos. Tanto que no dia da semifinal da Copa do Brasil, né, e nem imaginando que um dia ele iria jogar no mesmo time de um dos jogadores da Alemanha, ele tem uma crise terrível, porque ele meio que acha que por conta das coisas que ele não fez do toque dele, que foi que o time perdeu, etc e tal, e até ele desenvolver isso psicologicamente, entender que não foi isso que aconteceu, vai levar o seu tempo, mas ainda assim ele guarda algumas características que ele não consegue se agarrar, mesmo ele fazer um tratamento pro toque. Eu sou uma pessoa com toque, então eu entendo muito isso, entendo de verdade. Por mais que não seja exatamente a coisa mais benéfica que a gente possa expor, né? Que algumas coisas a gente deixa abaixo porque é uma forma de aliviar um pouco as coisas do cérebro. Enfim, vamos focar e te vejo na final. Então ele tem suas questões psicológicas também, ele ficou bastante traumatizado com essa saída horrível do armário dele, e nisso ele se anula muito.
ele anula a sua sexualidade, ele não se envolve com a comunidade pra a insatisfação da melhor amiga dele, que é a Gil, que ele conheceu desde pequena, e é uma advogada e é uma mulher trans. Ela quer que ele se abrace 100%, que ele não se anule, mas o Edinho, ele tá muito fechado em si mesmo. Até que estamos às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O técnico da seleção brasileira pede demissão, por um motivo completamente misterioso, que ninguém sabe o que é. Para tomar o lugar dele às vésperas da Copa, FBF, né, porque não é chamada de CBF aqui, mas de FBF, contrata a Cida, que é uma exímia jogadora de futebol feminino, que ganhou a bola de ouro várias vezes e que praticamente é a Marta desse universo aqui. Quando a gente conhece a Cida, a descrição da Marta vem completa na nossa cabeça, então basicamente a Cida é a Marta desse universo paralelo. E a Cida, ela vai e convoca o Edinho. E isso cria toda uma polêmica. O Edinho não sabia que ele ia ser convocado, ele achava que ia continuar ali no time europeu dele até finalizar a sua carreira. Ele vai ser levado para Copa do Mundo em meio a muitos protestos, em muitas polêmicas internas, porque a FBF não queria que a Cida convocasse o Edinho, mas aí ele vai acabar descobrindo, conversando com a própria Cida, ele fazer parte da seleção nesse ano específico é parte de um plano maior e que a Cida está envolvida. E não apenas isso. Depois da primeira partida do Brasil, que se não me engano é contra a própria Alemanha, quem está esperando no vestiário pelo Edinho? O Kahn, o capitão do time italiano dele. Só que o Kahn tá meio que cansado de esperar o Edinho perceber quais são as verdadeiras intenções dele. E aí acontece algo no vestiário entre os dois. Então, além de todas as questões, todas as polêmicas com relação a ele estar presente na Copa do Mundo, ele vai começar esse relacionamento em segredo durante a própria Copa do Mundo. Pois é. Esse é o ponto de partida da história de Te Vejo na Final. E aí ele vai contar, né, com a ajuda do Fred, da Cida e até de outros jogadores que não são os titulares, né, para meio que começar a se integrar ali na seleção brasileira em meio a muitas polêmicas e tal, e o relacionamento que ele vai ter com o Kahn, o Benedict Kahn. Enfim, essa sinopse ficou maior do que eu esperava, porque eu queria dar as várias nuances que esse livro tem. Né? E em 300 páginas, se não me engano são 300 páginas, né? 318 páginas, o Aslan Monteiro ele vai fazer com que a gente acompanhe esse amadurecimento, essa aceitação do Edinho, porque o Edinho, no momento que a história começa, a gente sabe que ele conhece a sua sexualidade, ele sabe que é gay, mas ele se aceitar é algo completamente diferente. Ele não se aceitava. Ele tinha até um certo ressentimento. No decorrer da história, a gente vai vendo esse crescimento dele e essa jornada dele de autoaceitação, o que é muito bonito. E não apenas isso, né? Não apenas esse crescimento do Edinho, mas também a gente vai vendo o Aslan Monteiro colocando o dedo na ferida da homofobia presente dentro do futebol brasileiro e mundial. Não apenas a homofobia, mas a misoginia também, os preconceitos enraizados dentro do esporte, a relação dúbia da torcida, o esforço da masculinidade tóxica que existe no país e também em outros países do mundo. Vai tocar o dedo na ferida da FIFA, vai tocar o dedo na ferida da própria FBF, né? Ele troca o nome da organização por motivos mais do que óbvios. E assim, ver o crescimento do Edinho, ver o relacionamento dele com o Kahn, ver ele formar essa família com a Cida, com esse outro personagem que a gente acaba descobrindo que está envolvido nessa história também junto com a Cida. Essa família que ele cria com o Fred, né, que é esse hétero legal, que é o goleiro titular da seleção brasileira, que jogava com ele lá na Itália também, que era o melhor amigo dele. E toda a conspiração que existe por trás do Edinho, porque o Edinho vai ser muito perseguido durante a Copa e a gente acaba descobrindo que existe uma conspiração ali por trás e a gente descobre quem é que tá por trás e assim, são coisas absurdas que acontecem com o Edinho no decorrer dessa história. É um livro muito forte, tem cenas muito fortes, assim, no segundo capítulo, já ali eu comecei a chorar, no segundo capítulo desse livro, que o Aslan Monteiro coloca, né, essa exposição do quão a masculinidade tóxica está inserida ali no futebol brasileiro, sabe? Quanto está impregnada no futebol brasileiro. E muita gente encara isso como se fosse uma tradição. E não é uma tradição. E, cara, o Edinho passa por muita coisa nesse livro. Tudo isso por preconceito. Tudo isso por homofobia. Tudo isso por machismo. Tudo isso pela estrutura tóxica dentro do esporte, sabe? Enfim, esse livro me impactou tanto, de formas tão certeiras. Eu terminei esse livro chorando. Pra vocês terem noção, os agradecimentos desse livro me deixou chorando. Por quê? Porque no meio dos agradecimentos, o Aslan Monteiro vai meio que contar pra gente o que acontece depois com o Edinho e com o Kahn ao longo
da vida, por assim dizer, né? E a gente, depois dos acontecimentos, a gente vê na final e a gente se emociona com esses pedaços de futuro que a gente vislumbra através dos agradecimentos do livro. Então, se você é do tipo que não lê agradecimentos do livro, a gente vê na final, leia, porque tem pedaços da história ali no meio dos agradecimentos, sabe? Enquanto ele tá agradecendo ali, ele vai contando um pouco mais, né, do futuro de Edinho e do Khan. E, ai, gente, a forma como esse livro me atingiu, e eu não esperava. Eu não esperava, eu não esperava. É incrível, gente. Te Vejo na Final é incrível. Eu tô muito mais empolgado para ler outro livro do Aslan Monteiro que eu tenho aqui na minha estante, que é O Estúpido Cupido. E eu não esperava nada de Te Vejo na Final, por conta do futebol. E aqui o Aslan Monteiro entregou tudo para mim. Mais o favorito desse ano. Eu nem sei se essa entrada faz algum sentido, porque eu já precisava ligar a câmera e conversar com vocês, porque sério, gente, incrível, 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 incrível. Apenas leio o Te Vejo na Final. Apenas leio, porque que livro maravilhoso. Bom dia. Vamos de unboxing. E eu tava bem curioso para como ia chegar esse pacote, porque é uma compra minúscula. Na verdade, isso aqui não é um unboxing, isso aqui é uma justificativa para abrir a câmera e conversar com vocês. Por que eu estou fazendo isso agora? Enfim, essa semana tem obra aqui em casa. Não apenas obra aqui em casa, vai ter literalmente obra no cômodo do lado do meu quarto. Meu quarto é um dos últimos aqui de casa e vai ter obra justamente nessa parte. Vai ter troca de piso e tal. Vai ser, enfim, vai ser um trabalho bem grande que vai durar uma semana e eu vou ter que trabalhar fora de casa durante essa uma semana. Então já estou me preparando psicologicamente para isso, para pegar ônibus, para ter o tempo de ida e ter o tempo de volta e tal. Mas tudo bem, né? Ossos do ofício, eu não vou precisar ficar olhando a obra porque meu pai vai estar de férias, então vai ser ele que vai ficar o responsável pela obra. Pelo menos isso. Né? E, enfim, o que acabou de chegar pra mim foram esses dois marcadores que eu comprei lá na Amazon. Foi R$5,50 cada um. Por isso que eu comprei dois de uma vez e por isso que eu estava curioso para saber como que ia chegar. Que veio nesse pacotinho, acho que é o menor pacote que eles tinham lá. Até porque o pacote é menor. E não, eu não comprei para marcar livro. Eu comprei para fazer algo muito específico que por enquanto vocês não podem saber. Esse vídeo que vocês estão assistindo vai ser o vídeo completo do mês de junho. Não vai ser dividido como eu tenho feito ao longo do primeiro semestre, né? A parte 1 e a parte 2 dos meus vlogs mensais, porque eu não acho que eu vá conseguir ler muita coisa. Eu vou ler? Sim. Vou continuar lendo? Sim. Mas eu não acho que vá ter tanta variedade assim de leitura a partir de agora, porque eu vou estar trabalhando semi-presencial. Semi-presencial porque não é exatamente na sede da empresa, assim, no coworking aqui perto de casa. E eu vou fazer isso de segunda a sexta, então eu não sei se eu vou conseguir ficar lendo nos meus momentos de pausa, que é o que eu faço quando eu estou em casa. No final de semana seguinte vai ter toda a arrumação da limpeza pós-obra, né, porque vai ficar muita poeira, principalmente aqui nessa parte onde fica o meu quarto, porque vai ser do lado do meu quarto, né? Então vai ter muita poeira de obra e nossa, como eu odeio poeira de cimento. Eu odeio poeira de cimento. Mas enfim, o que eu queria falar nessa entrada sobre a justificativa desses marcadores aqui, eu achei bonitinho. Na foto parecia mais escuro, mas enfim, achei bonitinho. O que eu queria falar de verdade, né, era isso, que esse vlog de junho provavelmente vai ser um só. Não sei se eu vou manter assim a partir de agora, né, no próximo semestre, se vai ser um vlog só para cada mês. Espero que não, porque eu espero ler muita coisa para poder compartilhar, para poder dividir em dois vlogs, né? Mas era só essa entrada rapidinho, porque provavelmente vai ter um salto de tempo nessa entrada, né? E eu quero justificar esse salto de tempo que vai acontecer dentro desse vlog mesmo. Ok? Isso aqui, por enquanto, eu não posso falar para que é.
Então, antes de eu me arrumar e tomar banho para ir trabalhar, olha só o que a Natália Cabral me deu ontem. Ela me deu de aniversário adiantado essa guilhotina para papelaria, para post-it, essas coisas assim. Eu estava testando justamente com esse kit, provavelmente da entrada anterior, né? E, enfim, eu estou tentando pegar o jeito, porque eu estou tentando fazer aquela técnica da Bels Lopes, né, que eu acompanho o canal dela e ela sempre faz isso, né, de dividir os marcadores ao meio, né, e eu tô tentando, eu tentei com o rosa mais escuro, mas eu sinto que aqui na ponta, vocês estão vendo, ficou meio esgarçadinho, aí eu fui, cortei a ponta e fiz com o verde, eu acho que deu certo. Não foi só isso que eu testei, essa guilhotina, né, que a Natália me deu, peraí, vou mostrar pra vocês. Provavelmente a minha próxima leitura a comentar aqui com vocês, né? E eu tive coragem de fazer isso. Eu cortei o marca-página que vem na orelha do livro da seguinte. Ele veio aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele veio aqui atrás. E saiu super rápido. Saiu muito rápido mesmo. E, enfim, com o papel, ele foi super rápido. Eu acho que só não foi com o marcador, com esse marcador específico que eu comprei, porque ele é de plástico. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas ele é de plástico. Enfim, eu tô falando meio apressado, né? Eu sei. Eu tô falando apressado justamente porque eu tenho que sair pra trabalhar daqui a pouco. Mas, Natália, muito obrigado pela guilhotina, de verdade. Você sabe o quanto eu queria. Fazia muito tempo que a gente conversava sobre isso, né? E ela acabou comprando pra ela e comprou pra mim também, de presente de aniversário, que é só em julho, no mês que vem. Mas sério, muito, muito, muito obrigado, Natália, de verdade. Fiquei feliz de verdade com esse presente que você me deu. Ah, eu tô muito feliz com a compra que acabou de chegar. Eu comprei em uma loja da Shopee. E assim, tecnicamente, esse livro ainda não foi lançado oficialmente, né? Só que agora, no mês de junho, teve a PocCon em São Paulo, né? Que é a feira voltada para um público LGBTQIA+. E essa editora estava na PocCon e ela estava vendendo alguns dos lançamentos lá. E essa loja, pelo visto, né, conseguiu com eles para vender na Shopee. E é um novo volume de um mangaka que eu conheci esse ano. Tá dentro dessa caixa. Deixa eu ver. Veio certinho. Que é o Meu Querido Policial de Inuyama, o primeiro volume dessa trilogia. Pois sim, já foi oficializado como uma trilogia, não vai ter mais volumes, né? E eu comprei lá na Shopee, ele só vai sair oficialmente no final do mês. Tanto que na Amazon ainda está em pré-venda, se eu não me engano. Mas nessa loja de mangás na Shopee já tinha disponível para venda no mesmo preço das outras lojas que estão em pré-venda e tal. E se eu não me engano, veio com os brindes que a editora MPEG sempre coloca, né? Pra quem não sabe, é mangaka que criou as histórias de Se Quiser Só Pedir, que foi um dos mangás favoritos desse ano, com toda certeza, né? E essa aqui vai ser sua nova trilogia, e eu comprei justamente por ser de Niyama, né? E aqui tá o marcador e também a Polaroid, com a imagem dos personagens escrito aqui atrás, Meu Querido Policial. Vem com luva, a jacket é assim, e na capa dele vem algumas tirinhas extras desse primeiro volume. Enfim, e eu quase mostrei algo que não deveria aqui, mas é uma arte lindíssima. Eu tô muito, muito, muito empolgado para fazer a leitura desse aqui. E assim, conseguir antes do lançamento, gente, ainda mais considerando MPEG. MPEG é uma editora que eu espero lançar para depois pegar, né? Depois de todas as experiências não muito boas com pré-vendas, né? De estarem sempre sendo adiadas. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, de verdade. E chegou super certinho a Anime Hunter. É uma loja de São Paulo. Então, se você procurar na Shopee Anime Hunter, vai ter o Meu Querido Policial lá disponível. Se bem que quando esse vídeo for ao ar, quando esse vlog for ao ar, com toda certeza, o Meu Querido Policial já vai ter sido lançado, né? Então, vocês não vão precisar procurar a loja. Mas é sempre bom apoiar, né? Livreiros, lojas pequenas, então eu acabei pegando o Meu Querido Policial lá e eu tô muito feliz que chegou. Ah, eu tava até meio nervoso, né, que saiu pra entrega às 6 horas da manhã, mas chegou aqui já rapidinho pela manhã e eu tô muito, muito, muito feliz com toda certeza. Gente,
Me perdoe a iluminação, de manhã tá chovendo bastante e hoje eu tô um bagaço. E ontem eu cheguei em casa muito tarde, eu cheguei depois da meia-noite. Por quê? Porque estreou 15 dias, a adaptação do livro do Milton Martins. E aqui no bairro, a única sessão que abriu nos 2 cinemas que nós temos aqui no bairro foi a sessão de 10 horas da noite. A única sessão. E já nisso eu me considero muito privilegiado porque eu sei que em muito lugar o filme nem chegou. Então, assim, para além da revolta dessa distribuição do filme, que, sério, a distribuição do filme 15 dias me deixou muito revoltado, porque esse filme, essa adaptação merecia muito mais, eu tô destruído, porque eu passei ontem o dia no shopping, porque eu trabalhei lá do shopping, depois encontrei a minha amiga Natália e a gente acabou indo assistir a sessão das 10 horas da noite, saindo mais de meia-noite do shopping depois que a sessão acabou. E eu tô aqui completamente moído, sabe? Cansado. E daqui a pouco eu vou tomar banho, daqui a pouco eu vou trabalhar. Mas o que eu posso dizer sobre o filme é que ele superou muito as minhas expectativas. Eu não sabia muito bem o que eu estava esperando da adaptação de 15 dias, mas o espírito do livro, os personagens, boa parte da história está ali presente. Eu não vou dizer que 100% do livro foi adaptado, porque, querendo ou não, o terceiro terço do filme, ele toma algumas liberdades com relação à história. Ele vai para alguns lugares que, como eu conversei com a Natália ontem, eles são mais cinematográficos, eles são mais visuais de se acompanhar do que narrativamente falando em um livro, né? Um livro tem momentos que podem ser mais contidos. Um filme ele precisa de alguns momentos de mais impacto, então eu entendo algumas adaptações que o roteiro, que inclusive é da Rai Tavares, né? Outra autora que muita gente conhece, eu ainda não li nada da Rai. Entendi porque que nesse terceiro terço do filme eles foram para lugares que o livro não foi, né? Mas ainda assim, é um filme que respeita muito o material dele. É um filme que respeita muitos personagens. É um filme que você consegue ver muitas cenas que foram tiradas diretamente das páginas para as telas. E eu amei acompanhar o Felipe e o Caio. Assim, o Felipe e o Caio são como eu imaginava na minha cabeça. Inclusive, antes de assistir, eu vi uma crítica, eu me esqueci qual site, falando que a pessoa, o crítico, tinha lido o livro antes de assistir ao filme e que no livro o Felipe, ele é mais contido e no filme ele tem uma personalidade meio de um personagem Paulo Gustavo, o que eu não achei, sendo bem sincero. Tanto que eu fui esperando, né, encontrar esse personagem com personalidade de um personagem do Paulo Gustavo e realmente não achei. Talvez por precisar verbalizar muita coisa, enquanto no livro é muito no pensamento e no filme é muito mais verbalizado pelo personagem, o Felipe do filme ele acaba sendo mais expressivo, mas é uma necessidade que a gente tem por ser mídias diferentes, sabe? Mas ainda assim eu não achei ele expansivo ou tão confortável com si mesmo, muito pelo contrário, toda a timidez, toda a inadequação que o personagem sente tá ali na tela. É muito divertido ver como eles adaptaram as referências à cultura pop que no livro tem, de uma forma que a gente vê o personagem imaginando situações e essas situações são divertidíssimas, são muito incríveis de se acompanhar. O filme, em 2 partes, né, nas 2 partes iniciais, é muito divertido, é muito engraçado. No final eu chorei, sim. No final tava eu e minha amiga chorando com o encerramento do filme, mas porque ele toca a gente dessa forma, sabe? Realmente esse abraço, esse aconchego. Mas voltando ao Felipe, o que o Felipe deixa muito claro que ele é no filme é que ele é afeminado. Isso não faz dele um personagem caricato. Ele é um personagem adolescente, sabe? Então você consegue ver as nuances que um adolescente pensa durante a exibição da história. Ah, eu amei, gente, eu amei esse filme. Eu fui realmente muito tocado e é uma pena. É uma pena a distribuição dele estar tão ruim quanto está, porque, como eu falei, só no bairro, eu moro no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, e aqui em Campo Grande nós temos 2 redes de cinemas, né? A UCI e a Kinoplex. Só na UCI está sendo exibida e na UCI está tendo apenas a sessão de 10 horas da noite. Isso é uma pena, sabe? Esse filme não merecia isso de forma nenhuma. Mas, além de assistir 15 dias, eu recebi presente da minha amiga Natália, que eu vou mostrar pra vocês agora. Enfim, eu até mudei de ângulo para tentar ver se a iluminação ficava melhor, mas pelo visto não ficou muito não. Na hora da edição eu tento deixar um pouquinho mais claro, né?
Mas a Natália trouxe pra mim essa outra sacola recheada de livros, obviamente. Dessa vez são só livros da HarperCollins, Arlequim, Pitaia. E sério, é muito livro. E muito livro que eu não esperava. O primeiro deles, que ela já tinha avisado pra mim que ia dar, é a edição de 10 anos de Simon. Originalmente o livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, mas a Becky Albertalli agora está na Pitaia. E com os 10 anos de lançamento do livro, saiu essa edição especial, que de fato é muito especial, né? Eu sei que na versão à venda tem um box, né, que vem protegendo o livro e tal, mas ela me deu apenas a capa dura, que vem com esse, não é um bem hot stamp, né? É um detalhe holográfico na capa do livro, que é lindíssimo, que se repete aqui na lombada, aqui atrás também. O corte de páginas dele, olha só que lindo, gente. Vem com fitilho. Cadê o fitilho? Vem com adesivo. Eu não esperava que vinha com adesivo. Vem outros brindes aqui, vem. Vem o marcador. A folha de guarda dele vem com ilustrações de cenas dos personagens, né? Ah, que legal! Sério. É muito legal, né? Porque aqui são cenas do começo do livro e aqui são cenas de fato do final da história. E esse é um adesivo, né, do final da história. Ah, tá muito bonito, gente. Tá uma edição realmente muito caprichada. Tem os detalhes por dentro. Aqui a troca de e-mails tá assim, nossa, tá incrível. E é muito engraçado, né? Porque os dois Simons que eu tenho eu ganhei de presente. Esse aqui eu ganhei de presente da Natália e o outro eu ganhei de presente da Alice, né? Vou deixar um do lado do outro. Mais um livro para minha coleção de livros duplos que eu tenho por aqui. Mas não foi apenas esse livro que ela me deu, ela também me deu... Deixa eu puxar esse aqui, que é outro capa dura. A Canção dos Dragões Perdidos, da Sarah Parker, que é a continuação do Despertar da Lua Caída. Essa é a continuação, que é bem maior. Gente, o primeiro livro já era grosso. Esse livro aqui tá maior ainda. Eu tenho que ler, né, O Despertar da Lua Caída. Também tem esse detalhe holográfico, né, no título. Aqui do lado também. A contracapa. Vem marcador do livro. Assim como o primeiro, a folha de guarda é o mapa do mundo. Aqui atrás não tem. Mas também vem, olha, com ilustrações no início do capítulo. Deixa eu ver se tem outras. Tem outras ilustrações sim. Diferentes. Sério, visualmente esse livro é lindíssimo. E o corte de página deles tem esses foguinhos. Enfim. Chegou a Canção dos Dragões Perdidos. Daí vemos pra qual? Deixa eu ver o outro aqui. Ah, tem esse aqui que é também Romantasia. Na verdade, ela explicou que é uma distopia, né? Da Brookfast, O Canto do Pássaro Selvagem. Ela falou pra ler que ela tinha gostado bastante. Uma capa lindíssima também. E esse ele não tem corte de página diferenciado. Ele tem aquilo que algumas editoras estão fazendo agora, que é aumentar a orelha do livro para meio que criar um corte de página diferenciado. Deixa eu puxar aqui. Aqui. O livro vem com verniz localizado nos pássaros e no título. No título não, né? No nome da autora. E por dentro vem marcador também. Enfim, os livros da Harper agora estão todos vindo com marcador, né? Vem contraguarda, toda ilustrada. Aqui, como vocês podem ver, veio dizer: só existe uma regra em Dividium, obedeça ou morra. E aqui meio que forma esse corte, né? Só que na verdade é a orelha do livro. Aqui. As informações sobre a autora vêm aqui no final do livro. Se você não quiser, você pode só fazer assim, olha, que ele fica normal. Mas eu vou deixar a orelha fazendo às vezes do corte de páginas mesmo, porque fica mais bonito. Ah, esse aqui eu confesso que fui eu que pedi, né? Que é da Mia Souza, autora de O Pior Padrinho da Noiva, que ela lançou esse ano.
Ravi e Mari, defeitos um para o outro, que é um casal de amigos, uma é de uma família de brasileiros, a outra é de uma família de dominicanos, se eu não me engano, e a própria minha Sosa, se eu não me engano, ela é, né, metade família brasileira, metade família dominicanos. Então eu estou bastante curioso para saber como é essa nova história da minha Sosa. Eu adorei os outros livros da minha Sosa que eu li, né? Tem essa capa lindíssima. Veio com marcador, obviamente. Aqui tem a foto da minha Sosa. Nossa, eu tava querendo muito ler esse livro. E assim como as outras histórias, é narrado pelos dois protagonistas, né? Tanto a Mari quanto o Ravi. Aqui. Ravi. Deixa eu ver a Mari. Mari. Esse aqui vai furar fila. Muito provavelmente no mês de julho, esse livro aqui fura fila. Eu nem mostrei a lombada, né? Bonitinho também. Mas não acabou. Chegou pra mim. Ah, esse aqui ela recomendou muito. Que é uma HQ. Arcanos, né? Os Herdeiros Perdidos. De Sam Francis Jones. Que vai ser uma história que ela falou que lembra muito Lenormand. Também tem toda a questão deles se chamarem arcanos, né? Porque eu tenho uma história com personagens que também se chamam arcanos e ela fez a conexão na hora. E aí ela falou, não, você precisa ler essa HQ. Gente, que bonito. Ele tem o verniz localizado, mas esse verniz localizado ele tem um detalhe holográfico. Eu não sei se vai conseguir ver pela câmera, mas ao vivo esse verniz ele tem detalhes holográficos. Eu não acho que seja uma série, apesar de ter um subtítulo, Os Herdeiros Perdidos. Mas eu acho que é uma história que começa e termina nesse volume aqui. Pode ser que tenha continuações, né? É um ilustrador e autor do Reino Unido, o Sam Francis Jones. Nossa. E ilustrações belíssimas. Lembra um pouco as ilustrações do N.D. Stevenson, né? De Nimona. Enfim, por gerações os arcanos protegeram o mundo mágico, mas o que acontece quando o mundo mágico é ameaçado pelos próprios arcanos? Olha aqui o cheirinho, né, de HQ, com muita tinta na página. Além dele, veio... Nossa! Natália, como sempre, entregando muito. Espectros de um Crime, que é da... É porque tá com essa cinta na frente do nome da autora. Esse foi um dos ganhadores do concurso Livros do Futuro, né, do TikTok. Cada vencedor acabou saindo por uma editora diferente, né? A HarperCollins ficou com a categoria Suspense. É um livro nacional. Eu não sei qual era a regra exatamente para concorrer ao prêmio, né, do TikTok com as editoras. Veio a Satcinta, que foi vencedor da categoria Suspense. E a capa Espectros de um Crime, uma capa bem bonita, da Júlia Cavalcante. Saiu no selo principal da editora HarperCollins. E não apenas isso, olha só essa folha, esse corte de páginas no caso, né? Todo pintado, muito bonito. A folha de guarda também, olha, a folha de guarda não, a contraguarda. A contraguarda toda ilustrada. E aqui tem a foto da Júlia. A Natália elogiou muito, muito esse livro aqui. Ela falou, a gente não é de ler muito suspense e tal, mas esse é um livro muito bom. Ela hypou bastante essa leitura pra mim. Enfim, vou ler, vou colocar aqui junto com a cinta. É um livro nacional. Vou deixar aqui assim, aparecendo o nome da autora. Por último, eu acho que é o último, né? Vieram esses dois mangás que saíram pela Arlequim. Que, se eu não me engano, tá tendo adaptação agora na Netflix, né? É coreano. É coreano ou japonês? Eu acho que é japonês. As Grandes Desventuras Amorosas de Umeko, da Mamakari. Esse aqui é o volume 1. Esse aqui é o volume 2. Se eu não me engano, vai contar a história dessa personagem que tinha muitos problemas de autoimagem. Ela acaba sofrendo uma espécie de acidente. E depois que ela recobra a consciência, ela começa a ter uma atitude completamente diferente com relação à sua própria imagem, sabe? E aí a gente vai ver essa personagem sendo muito mais segura, muito mais confiante e, né, o que essa história vai levar a se conhecer mais. Estou bastante curioso mesmo para essa história. A ilustração é bem bonitinha. E como a Natália falou, tá tendo adaptação, né, na Netflix. Ela estava até acompanhando também.
E ela falou: ah, veio marcador. Veio o marcador no primeiro, deixa eu ver se o segundo também veio. Veio. Saíram agora esses 2 primeiros volumes e a Arlequin, ela tá com esse projeto, né, de lançar HQs e mangás. Algumas editoras estão vindo com isso, né? A Galera, a Universo dos Livros, a Ru, eles estão trazendo manhuás, mangás pro seu catálogo, que, né, confesso que não esperava essa reviravolta. Veio o segundo volume e veio o primeiro. Foi isso tudo que a Natália acabou me dando quando a gente foi no cinema. E ela ainda me deu mais uma sacola da Companhia das Letras. Eu tenho a outra eu acabo usando bastante para ir no mercado. Mas essa aqui eu vou acabar deixando para sair. Quando eu precisar sair, eu vou usar essa aqui. E enfim, esse foi o nosso book haul. Enfim, chegou o sábado, estamos na hora do almoço e sim, a obra acabou. O pai acabou comprando quentinha pra gente, porque, enfim, ainda está tudo uma bagunça, ainda está tudo muito sujo, a gente está arrumando tudo. A arrumação com certeza vai durar tamanho, como vocês puderam ver aqui, né? Basicamente é batata e churrasco. Mas enfim, vou colocar o ketchup aqui e eu já estou feliz da obra ter acabado e eu não precisar trabalhar fora, porque como eu tô cansado essa semana, vocês nem imaginam, e é a culpa do trajeto. Nossa, a câmera já começou a gravar, tava me ajeitando ainda. Enfim, estou aqui para atualizar vocês com muito provavelmente a minha última leitura desse especial do mês do orgulho barra Copa do Mundo. Até porque a gente já tá quase ali na reta final do mês, né? E querendo ou não, eu não sei até quando a seleção brasileira vai durar na Copa desse ano. Pelo menos não pelo futebol que eu tenho vislumbrado. Mas enfim, o último livro que eu li dessa leva, eu acho que foi um erro meu, não do livro, não do autor, não da história, mas eu acho que foi um erro meu pegar ele após Te Vejo na Final. E por que eu digo isso? Que eu sinto que esse livro tem muitas similaridades com o que foi me apresentado em Te Vejo na Final, e em uma balança que não deveria acontecer, mas acontece dentro do meu cérebro, eu tendo a preferir Te Vejo na Final. Pois é. Vou falar de livros gêmeos sem querer, né? Mas o caso é que eu li Os Dois Tempos de Beto Garcia, né, do Luca Guadagnini, lançado pela editora seguinte, como vocês puderam ver no começo do mês, né, que eu comprei o livro, assim que ele saiu da pré-venda. E, enfim, a capa dele é lindíssima, eu não preciso falar sobre isso. É engraçado porque, assim como eu te vejo na final, a capa dele também é com referência, né, a álbum de figurinhas da Copa. Aqui eu acho muito melhor executada do que na capa de Te Vejo na Final. Como eu falei para vocês na entrada de Te Vejo na Final, eu acabo preferindo a capa original do livro, de forma independente, do que a capa da editora Arlequim. Mas enfim, a capa em si não é a única coincidência que vai rolar entre Beto Garcia e Te Vejo na Final. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou falar sobre a história de Os Dois Tempos de Beto Garcia. Aqui a gente vai acompanhar a história do Beto. Ele era um garoto muito tímido, muito introvertido, que não socializava muito, mas que acabou encontrando no futebol uma forma de se expressar, uma forma de conhecer o mundo e tal. Depois que ele participa de uma partida com o irmão mais velho dele e com alguns amigos que o irmão dele possuía, que jogava futebol na rua, mas não apenas alguns desses rapazes mais velhos, mas com um garoto específico, que é o Arthur, que é esse garoto aqui. E desde então, o Beto e o Arthur constroem uma amizade, eles ficam muito próximos. Ali, por volta dos 11 anos, eles ficam unha e carne, mas acontece meio que um término não programado de amizade, já que o Arthur ele se muda sem avisar nada pra ninguém e isso deixa o Beto bem chateado. Mas passam-se alguns anos, a mãe dele, que é a professora, acaba conseguindo uma bolsa para ele em uma escola particular muito boa. E aos 14 anos ele vai para essa nova escola, onde ele conhece a sua nova melhor amiga, que é a Lina. E ali, uma semana depois de entrar, ele acaba se reencontrando com o próprio Arthur, que voltou a morar ali na região, e essa amizade retoma, né?
Enfim, retomaram a amizade com 14 anos, ponto. Vamos cortar para o presente. No presente estamos em 2026, o Brasil está às vésperas da Copa do Mundo. O Beto Garcia tem um casinho ali com o companheiro de time dele, se eu não me engano é da Inglaterra, se eu não me engano é o Manchester. Foi no chute e eu acertei, é o Manchester mesmo. Mas não é nada sério, até porque oficialmente o Beto não saiu do armário para ninguém. Ele tem esses casinhos em segredo na surdina, onde ele tem medo de vazar qualquer coisa, mas ele não saiu do armário, mesmo ele sabendo que é um homem gay. De forma inconsciente, né? Conscientemente ele não aceita tanto assim. Mas enfim, né? Ele foi convocado para a seleção brasileira para jogar na Copa de 2026 e ele acabou de fazer essa campanha maravilhosa pela Champions League e ele acabou de vencer com o Manchester e vai descansar um pouco e vai para a concentração da seleção brasileira para jogar a Copa de 2026. Só que existe um convocado de última hora que vai substituir um dos outros jogadores, né, que teve uma lesão. E esse convocado é o Arthur. Sim, o amigo dele de infância, que por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu ali na adolescência deles, eles não se falam mais. Mesmo que a melhor amiga dele, a Lina, sim, que continua a melhor amiga dele e que se tornou uma advogada, o que é uma outra coincidência que eu te vejo na final, que eu vou explicar depois, ela fala com os dois, mas nem ela sabe o que aconteceu entre os dois. Ela tem suspeita de algo que aconteceu, mas eles não falam para ela o que aconteceu e eles não se falam e eles vão ser obrigados a jogar no mesmo time, no caso, a seleção brasileira. E o Beto Garcia ele tem muito essa consciência de que ele é apaixonado desde então, desde sempre, pelo Arthur. O Arthur foi o primeiro amor dele e é o grande amor dele. Mas existe muita coisa que aconteceu ali que fez os dois se separarem e desde então nunca mais se falarem. Já passaram alguns anos que eles não se falam. E basicamente esse é o ponto de partida da história, né? O Arthur e o Beto vão jogar pela seleção brasileira nessa Copa de 2026. Existe esse caso não resolvido entre os dois. O Beto não se aceita totalmente e a história vai ser narrada em presente e passado. Por isso se chama Dois Tempos de Beto Garcia. Porque o primeiro tempo a gente vai acompanhar a adolescência do Beto com o Arthur e a Lina e o que aconteceu com eles ali no período da escola e tal, no período que eles estavam começando a jogar de forma mais profissional, etc e tal. E no presente, durante a Copa do Mundo, né, o Beto e o Arthur sendo forçados a conviverem juntos. Basicamente, essa é a sinopse de Os Dois Tempos de Beto Garcia. E foi como eu estava dizendo para vocês no começo. O Beto Garcia tem muita similaridade com o Te Vejo na Final, só que meio que em um espelho reflexo, sabe? As coisas são muito similares, mas cada um vai para o seu caminho. Por exemplo, para além da Copa do Mundo de 2026, que os dois livros passam, né, existem outras coincidências que fazem que esses livros sejam gêmeos. Eu não estou falando de plágio, eu estou falando daquele caso de livros similares, que acontecem, a gente sabe que acontece. Os dois protagonistas precisam aprender a aceitar a própria sexualidade. No caso do Edinho, de lá de A Gente Veio na Final, ele já era abertamente gay, só que ele precisava aprender a lidar com a sua própria sexualidade. E no caso do Beto, ele ainda tá dentro do armário para todo mundo, mesmo para a melhor amiga dele, mesmo que ele viva essa sexualidade dentro do armário, porque ele vive, como eu falei para vocês. A mãe dos dois personagens morre de forma prematura, tanto a mãe do Edinho quanto a mãe do Beto, e isso vai ser muito crucial na formação de personagem de que eles são. As melhores amigas são mulheres abertamente queers e que estão ali o tempo todo tentando ajudar o melhor amigo a abraçar sua sexualidade. Só que aqui a Lina vai ser uma advogada lésbica e no Te Vejo na Final, a Gil, que é a melhor amiga do Edinho, vai ser uma advogada mulher trans. Eu achei isso talvez a maior coincidência de todas. Porém, é como se eles fossem irmãos criados em lados diferentes do mesmo espelho, sabe? Por quê? Porque a narrativa, o tema do livro do Aslan Monteiro é justamente esse crescimento do Edinho como personagem, essa aceitação dele, o lugar dele no mundo, ele encontrando a sua própria voz para advogar pela comunidade e, por consequência, isso trazendo o relacionamento dele com o Benedict Cumberbatch, né, que eu falei para vocês lá na entrada de Te Vejo na Final. Aqui é o oposto.
aqui o tema principal do livro é o relacionamento do Beto com o Arthur. Isso sim vai causar todas as confusões sobre a sexualidade do personagem, e aqui ele vai de fato aprender durante a Copa do Mundo, né, a abraçar sua sexualidade, só que o foco não vai ser esse crescimento dele. Vai acontecer em paralelo, mas o principal, desde o primeiro capítulo, é justamente ele conhecendo o Arthur e os dois crescendo, os dois se relacionando e os dois nessa ida e nessa volta que a vida deles dá. E narrativamente falando, os dois livros também são bem diferentes. O Aslan Monteiro, ele é muito mais ácido, ele é muito mais irônico, ele é muito mais furioso em suas palavras, ele toca muito mais na ferida dos problemas estruturais do futebol. Ele vai apontar mais dedos, como eu falei, ele é muito mais agressivo em sua expressão. E aqui o Luca Guadagnini, ele vai para um caminho mais lírico, ele vai para um caminho mais poético, ele vai para um caminho, não vou dizer romântico, mas que existe uma poesia nas palavras. São duas narrativas muito diferentes, para além de uma ser em terceira pessoa e a outra ser em primeira pessoa. No caso de Beto Garcia, é em primeira pessoa. A voz do narrador é muito diferente, e isso faz muita diferença na história, porque com essa voz diferente, o foco de ambas as histórias não é o mesmo. Como eu falei, é o crescimento do personagem, que isso consecutivamente vai levar a um relacionamento, e aqui é o relacionamento que consecutivamente vai levar ao crescimento do personagem. Consegue perceber como os dois são semelhantes, mas que cada um vai para um lado diferente? Sim, eu gostei de ler Os Dois Tempos de Beto Garcia, mesmo que, como vocês saibam, eu tenho um pouco de preguiça de histórias que ficam entre presente e passado, e Os Dois Tempos é sobre isso, e talvez ter lido Depois de Te Vejo na Final, isso tenha colocado um pouco de sombra sobre a minha leitura de Beto Garcia. E por que eu falo isso? Porque, objetivamente falando, como leitor, eu prefiro o tom, eu prefiro a narrativa, eu prefiro o foco que o Aslan Monteiro deu para o livro dele do que o foco, a narrativa que o Luca Guadagnini deu para a história dele. Eu acho que o tom de voz agressivo, o tom de voz irônico, o tom de voz mais direto do Aslan Monteiro combina mais com esse personagem inserido no universo do futebol do que o tom de voz que o Luca Guadagnini deu pro Beto Garcia. Porque assim, a gente vê que ele é um personagem muito tímido, é um personagem que sempre foi muito isolado de todos e tal, que acabou achando no futebol a sua forma de se expressar. Eu entendo isso, mas ainda assim, eu acho que é um eu muito lírico, com o perdão do trocadilho, para um personagem que virou um ultra astro de futebol profissional e que veio de uma imagem heteronormativa, sabe? Confesso que fiquei achando isso um pouco estranho. Essa dissonância entre a voz do narrador, que é o próprio protagonista, e as ações do narrador, que é o próprio protagonista, né? Não que eu ache que todo jogador de futebol seja um incrível boçal, até porque o próprio Beto não é assim. Mas pela forma como ele se vende, pela forma como ele se camufla, e ele se camufla muito, por muito tempo nesse livro, eu senti que ficou meio dissonante, sabe, em algumas questões, e não apenas isso. A parte que eles são adolescentes com 14 anos, que eles se reencontram, eu senti que esse personagem com 14 anos, ele era muito infantil. Não no jeito de se expressar, até porque esses momentos do passado são recontados pelo ponto de vista do Beto Garcia no presente, então a voz é até bem adulta, mas a forma como eles se comportam com 14 anos parece que eles possuem 11. Com 11 anos, nos momentos de 11 anos, não era estranho, mas com 14 anos ficou. E aqui eu cito, por exemplo, dois personagens que são vistos de uma forma tanto juvenil até demais, mas que parecem que soam mais maduros do que o Beto Garcia nessa fase, que é a Mia, de O Diário da Princesa, que começa a série com 14 anos, e é o Charlie, de Heartstopper, que também começa a série com 14 anos. Ambos parecem muito mais maduros, ali já no primeiro ponto do primeiro livro, do que o Beto Garcia, quando a gente vê essas memórias dele com 14 anos. Ele vai crescer, ele vai aprender muita coisa nesse período, é claro, sabe? Só que nesses primeiros momentos dele com 14 anos, ele parecia que tinha 11. E eu achei isso meio fora de tom.
sabe? Uma pessoa de 11 anos não é igual a uma pessoa de 14 anos. Assim como uma pessoa de 14 anos não é nada parecida com uma pessoa de 17. A maturidade da adolescência, ela é construída de forma rápida, o que não significa que menores de idade não sejam menores de idade, isso já é uma outra conversa. Eu tô falando de comportamento deles com outros adolescentes mesmo. Eu acabei dando 4 estrelas para Os Dois Tempos de Beto Garcia. Eu tenho outro livro do Luca Guadagnini, que foi o livro que ele publicou no ano passado, né? E que eu acho que essa voz narrativa vai combinar muito mais com o personagem daquele livro do que com o Beto Garcia que ele construiu aqui. Porém, como falei para vocês, esse muito provavelmente vai ser o último livro do tema que eu vou ler esse mês. E assim, eu só senti isso de Beto Garcia e Te Vejo na Final porque, como eu falei para vocês, os dois são como gêmeos e em lados opostos no mesmo espelho. Porque eu não senti isso de Te Vejo na Final com O Banheiro dos Campeões. Porque o tema dos dois é diferente, a voz narrativa dos dois é diferente, o foco dos dois é diferente, a jornada dos personagens é diferente, os personagens em si são diferentes, os caminhos que cada autoria levou foi diferente. E o Luca Guadagnini, ele meio que teve os mesmos feelings que o Aslan Monteiro. E eu acho que o Aslan Monteiro combinou mais com a proposta do que o Luca Guadagnini. Mesmo assim, eu dei 4 estrelas. Mesmo assim, eu gostei bastante de conhecer e acompanhar a história do crescimento e do relacionamento do Beto Garcia com o Arthur, né? E assim, gente, uma coisa que esse livro se destaca é a capa. Né? A capa dele é muito mais bonita que a capa oficial da Arlequim pra Te Vejo na Final, como eu falei pra vocês, né? Mas enfim, se você for ler esse livro sem ler Te Vejo na Final, ou se tiver lido Te Vejo na Final há muito tempo, você com certeza vai aproveitar essa história muito mais do que eu. O meu problema de fato foi porque eu peguei pra ler assim que acabei de ler o Te Vejo na Final, e em gosto pessoal, a Asla Monteiro contou essa história, casou muito mais comigo do que a forma que o Luca Guadagnini contou essa história. Mesmo sendo um bom livro, mesmo sendo um livro que eu de fato recomendo, que 4 estrelas não é pouca coisa, né? Bom dia. Em primeiro lugar, não reparem na minha cara e nem reparem na minha voz, mas nos últimos dias eu acabei pegando um resfriado. É um resfriado, não é uma gripe mesmo, mas isso afetou bastante a minha garganta. Então eu tô meio, né, meio mais pra lá do que pra cá. Porém, acabou de chegar agora de manhã esse pacote da Amazon e foi uma pré-venda que eu realizei. E eu achava que eu ia receber só mais daqui a alguns dias da próxima semana, mas acabou de chegar pra mim. E brindes estão aqui porque eu comprei com brinde. Enfim, eu comprei o Virada de Jogo Game Changer, que é o primeiro volume da série Game Changers, né, da Rachel Reed, que foi publicado em inglês antes de Rivalidade Ardente, mas como Rivalidade Ardente acabou fazendo mais sucesso, a Alt, né, trouxe aqui pro Brasil o Rivalidade Ardente primeiro, né, até porque teve a série de Rivalidade Ardente, mas pela série eu vou contar um segredo aqui pra vocês e eu espero que algumas pessoas não fiquem com raiva, mas eu prefiro o Scott e Kip do que o Shane e o Elijah. Não odeio o Shane e Elijah, mas eu prefiro o Scott e o Kip. Então assim, eu tava com muita expectativa desse volume ser lançado. Ah, veio com os brindes. Tava até pensando, você não veio os brindes? Veio, né, as meias que o Kip dá pro Scott. Esse foil... Ai, como é que eu vou tirar esse foil? Enfim, veio o marcador do livro. Veio esse outro adesivo com a batida que o Kip preparava pro Scott, né? E esse foil para colocar na página, só que ele tá meio que grudado na primeira página, eu não tô conseguindo tirar. Enfim, por dentro dele é laranja. Agora eles colocaram uma foto da Rachel Reed. No primeiro não tinha, não. Esse tem conto extra, como no Rivalidade Ardente? Não parece que tem, não. Eles podiam ter colocado o conto de Natal aqui, porque tem um conto de Natal do Scott e do Kip. Mas termina no epílogo. Nossa, eles totalmente preteridos pela editora Alt. Mas enfim, né? Aqui tá a capa também ilustrada pela... Qual é o nome da querida? Me esqueci o nome. Mika Seru. Mika Seru, que se não me engano tá publicando o livro BL também esse mês pela editora Intrínseca, né? A entrada do livro. E é muito engraçado por quê? Porque no livro o Scott Hunter era louro, né? E na série ele não é louro, ele tem cabelo castanho. Aí você percebe que a Mika Seru
fez a cara dos personagens, mas deixou o Scott louro. Você vê que é a cara do ator. Aqui tá a contracapa, você vê que é a cara dos atores. Ela fez isso em Rivalidade Ardente e manteve isso agora no segundo volume, né? Enfim, preciso ler. Acabou de chegar pra mim, né? E veio com os brindes de pré-venda certinho. Eu tenho um pouco de trauma de brinde de pré-venda da Alt, porque acaba que eu não recebo, né? Mas dessa vez chegou e tô muito feliz com isso, que veio tudo certinho. Enfim, pessoal, foi isso tudo que acabou acontecendo por aqui no mês passado. Espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui, até porque esse vídeo acabou ficando super recheado, porque né, eu tive que abarcar o mês inteiro em um vídeo só. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo com quem gosta de ler. Vamos fazer com que a comunidade aqui do Book Crusher se torne ainda maior. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher. Deixe aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses livros, se pretende ler. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Não se esqueça que tem link de compra lá para Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro ou qualquer produto através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada nem por isso. E se aparecer a estrela do Super Hype, por favor clique nela, porque isso vai estar ajudando bastante a esse produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Pois aqui foi Ribe Neto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.